Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem o quanto eu sou fã de trilhas sonoras de videogames. Em muitos casos eu me tornei fã de franquias e de jogos por causa da música. Primeiro, o que pega primeiro é a música pra mim. Realmente eu sou um fã de música no geral. Além de gostar de videogames, colecionar, eu tenho também minhas trilhas sonoras de jogos, né, em CD, box de Dragon Quest, CDs do Clube Nintendo, Xenoblade, por aí vai. E eu sempre quis ter trilhas sonoras de games em vinil. Até pouco tempo atrás isso era assim, coisa antiga e rara e muito cara. Por exemplo, Dragon Quest, pelo preço que eu comprei a caixa com 10 CDs de toda a trilha sonora até do 1 ao 9, né? Eu compraria um disco de vinil de Dragon Quest, então eu sempre acabei preferindo CDs. Nos últimos anos o vinil tem tido um grande ressurgimento, né? E é uma coisa que me deixa muito feliz porque eu sou realmente fã de vinil. Vinil pra mim não é um negócio de enfeite, de novidade, não, é uma coisa que eu nunca deixei de gostar na minha vida. E eu sofri muito quando os vinis começaram a desaparecer das lojas. Fiquei feliz quando reencontrei eles nos sebos na adolescência, mas eu nunca deixei de gostar dos discos de vinil. Então agora, com essa volta do vinil, muitos selos, muitas fábricas novas estão surgindo, e uma delas é a Ship to Shore. E eles têm feito um trabalho maravilhoso de resgatar música, principalmente música japonesa, que é uma coisa que eu admiro também, resgatar discos de artistas japoneses que estavam fora de catálogo e também trilhas sonoras de videogames em vinil. E uma coisa que eles lançaram agora foi... Sério, se você conhece o meu canal, você sabe que isso aqui foi feito pra mim, foi completamente feito pra mim. Sério, gente. Goemon em vinil, Legend of the Mystical Ninja. Isso aqui é a trilha sonora do primeiro Goemon do Super Nintendo, que foi lançado no ocidente como Mystical Ninja. A primeira aparição do Goemon no ocidente. E essa empresa, Ship to Shore, conseguiu os direitos com a Konami. Foi 2 anos desde que eles anunciaram. Acredito que não deve ser fácil negociar com uma empresa japonesa, né, tão distante assim. Eu tentei comprar no site que lançou, no site da própria gravadora, mas esgotou assim, questão de minutos. Os caras fazem discos de vários jogos, tem do Sparkster, tem do Konami YY World, tem de Modder, eles têm de Modder 1 e 2, inclusive isso aqui, ó, adoraria ter em vinil também, não dá pra comprar todos. Já tem em CD, né? Tá lá disponível. O Goemon, no dia que liberou, esgotou. E eles falaram, foi uma procura acima do esperado. Caramba, que bom, né? E eu fico feliz, como fã de Goemon, fico feliz de ver isso. Então eu fui procurar outros sites. Os outros sites eram muito caros, tudo pre-order, né? Fazendo uma cobrança de frete muito alta. Acabei achando depois, com a sugestão do próprio pessoal da gravadora, o site da Black Screen Records. É uma loja da Alemanha. Frete bem justo, o valor do disco estava ok também. Falei, é aí que eu vou comprar. Muito bom atendimento dessa loja Black Screen Records, fiquei feliz, fica lá na cidade de Colônia, é uma cidade que eu visitei quase 20 anos atrás, maravilhosa. E eu só tenho a recomendar então Ship to Shore e Black Screen Records. A Black Screen é a loja e a Ship to Shore é uma fábrica e loja também de discos de vinil. Eles me mandaram esse catálogo aqui, a Black Screen. Tem mais de 248 discos aqui, ó. Olha só, tem Oddworld, Earthworm Jim, Metal Gear Solid, muita coisa. Nossa, League of Legends, até League of Legends em vinil, Hollow Knight, Gradius 1, 2, 3, Banjo-Kazooie, Silent Hill, Castlevania, Persona 5, olha. Que legal, The Messenger. Tem muitos jogos indie também, tem jogos grandes, tem a Red Dead Redemption 2. Tem uns Zeldas aqui, mas são trilhas sonoras interpretadas por terceiros, não são as originais dos jogos. Modern 1 e 2, esse eu tenho em CD, o 2. Ó, o Konami YY World, tem o Goemon aqui também. Tem uns Resident Evil, vários aqui, ó. Nossa, é muita coisa. Spider-Man, Shenmue, Shovel Knight. Olha aí, que legal. Sonic Adventure 1, 2, Sonic CD, Sonic Mania, Shantae. Tekken, Streets of Rage, ixi, muito legal. Mario Rabbids, Mega Man 1 ao 8, Mega Man X1 ao X8. Caramba, eu queria todos. Sinceramente, eu queria ter essa coleção de discos. Até o Glover do Nintendo 64 teve disco aqui, ó. Caramba, incrível. Sparkster, Alien Soldier.
Olha aí, muita coisa. Realmente isso aqui é para sonhar. Que jogo é esse aqui, gente? Vocês devem conhecer pela capa, ó. Mystical Ninja do Super Nintendo, tá? Esse aqui é o Mystical Ninja do Super Nintendo. A versão japonesa dele é essa aqui. Olha que capa linda, né? Eu acho que essa capa aqui não ia dar muito certo com os gamers dos anos 90 nos Estados Unidos, né? O Rebizo vestido de bailarina. Enfim, é esse o jogo, o primeiro do Super Nintendo. Vamos abrir? Ups. Abrindo aqui. Olha lá, tentar tirar o plástico sem estragar. Coisa de colecionador louco, né? Vamos lá. Olha aí, até que tá saindo bem, hein? Até o código de barras é um adesivo. Pra quê? Pra não atrapalhar a arte da capa. Olha que belezura. Agora sem o brilho. A capa é cortada. Isso aqui é um encarte interno. Olha que legal. Vamos tirar. Tá preso. Aí, tá saindo o Goemon. Tá saindo da jaula monstro. Olha aí que legal. Que bonito. Então isso aqui é o encarte. Tem o Goemon, tem o Ebizo. Eu posso trocar. Colocar o Ebizo na capa. Se eu cansar dessa capa, eu troco aqui, ó. Coloco o Ebizo no lugar, ó. Olha aí, agora virou o LP do Ebizo. Legal, hein? Vamos dar uma olhada no disco, então. Gente, disco de vinil a gente pega pela borda. Não pode pôr a mão no meio. Eu fui assistir unboxing do disco de vinil de Xenoblade e eu fiquei apavorado com o jeito que o pessoal lida com o disco. Sério, gente. Gruda gordura no disco, aí vem poeira. Não recomendo, não façam isso. Olha como vocês seguram o disco, ó. Pega pelo selo, ó, e pela borda, tá vendo? Ó? Somente pelo selo e pela borda. Não coloquem a mão aqui. Olha que beleza! Eu tô falando pra vocês olharem, mas quem tá olhando sou eu. Muito bonito, o disco transparente, brilhante. Lado A, lado B. Muitas faixas por lado, mais de 20, bem pequenininhas as faixas, né? Geralmente são faixas de 1 minutinho, 1 minuto e pouco, que o jogo coloca em repetição, né? Coloca em loop. Vamos guardar esse aqui. Esse disco foi lançado em outras cores também. Saiu um que é vermelho e azul, um disco vermelho e um disco azul. Saiu outra edição que é branco e vermelho. Eu gosto mais dessa, eu gostei mais da versão transparente que essa aqui. Aqui saiu a outra capa. O outro disco igual também, mesma coisa, ó. Não preciso mostrar o outro disco. Ele é o lado C e o lado D. Olha que beleza. A lombada aqui com o título também. Já é o novo xodó da minha coleção de discos de vinil. Aliás, eu tava pensando em fazer um vídeo, né? Com coleção de discos de vinil. Agora bora lá ouvir o disco, né? Porque eu tô louco pra ouvir. Bom, chegou a hora de conferir a qualidade aqui. Eu vou até desligar o meu microfone pra gente ouvir só a música. Pra quem acha que vinil tem som ruim, prepare-se. Ó, pra ver que o som tá saindo do disco mesmo, vou passar o pincelzinho na agulha. Ó. Tá? O som que vai sair é do disco mesmo. Vou desligar o meu microfone.
Pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima.